Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Café com Letras, programa de literatura aqui da TV da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Essa sexta-feira, novamente, sexta-feira de verão, sexta-feira quente. Eu gostaria de convidar você aí de casa, então, a sentar conosco, tomar um café, tomar a sua água, o seu suco e ouvir as boas histórias de Lourdes Curra. Lourdes, seja muito bem-vinda ao Café com Letras. Muito obrigada, para mim é uma satisfação estar aqui. Lourdes, olha só, se nós pudéssemos definir assim uma estrada literária, eu acho, das suas obras, nós podemos dizer que muitos dos seus livros, isso é verdade, porque estão publicados, é voltado à literatura infantil, não é? Uma parte das minhas obras é voltada à literatura infantil. E como é escrever para criança? É muito prazeroso. Na verdade, meu primeiro livro infantil eu escrevi quando eu estava cursando magistério. A professora de português, a professora Marianinha Queiroz, uma excelente professora, pediu que cada aluna escrevesse uma história infantil. E daí surgiu o meu livro A Princesinha Marta. Na época, eu escrevi, não é, manuscrito à tinta, eu fiz as ilustrações e mandei encadernar na Livraria Rossi, com uma capa comum, marrom, e, na verdade, foi meu primeiro livro infantil. E, alguns anos atrás, eu reli, porque eu tenho essa obra em casa comigo, eu o reli e achei que estava muito bom, e eu achei que deveria publicá-lo. Mas antes disso eu já havia feito outras publicações. Sim. O outro livro infantil que eu escrevi, na verdade, o primeiro que eu publiquei foi Esperança, a história de uma menina que mora na praia, com a família, com os irmãos, com os pais, o pai é pescador, e ela é assim, uma criança assim, cheia de esperança realmente, ela assim, gosta muito da natureza, respeita a natureza. E um dia ela estava indo para a beira da praia, num final de tarde, ela ficou extasiada com a beleza daquele fim de tarde. E ela deitou na areia, ela ficou olhando para o céu, e ela sentiu uma felicidade muito grande. Ela gostaria que todas as pessoas pudessem ser felizes. Então ela decidiu que iria encontrar uma forma de ensinar, ajudar as pessoas a serem felizes. Depois dele, eu escrevi Um Sonho de Esperança. Então, ela sonhou que estava numa escola de anjos, onde havia o anjo professor, então, explicando várias coisas sobre os anjos. E neste livro, eu já procurei resgatar brinquedos infantis. Então, na hora do recreio, os anjinhos brincavam de carrinho de lomba. E ela aprendeu, na escola, a construir um caleidoscópio. Então, o livro explica como se constrói um caleidoscópio, que é um brinquedo mágico. Sim. Né, para que não tem idade. Tá? E aí, na Princesinha Marta, quando eu escrevi, eu resgatei as 5 Marias e as bonecas de pano. Depois, então, o livro infantil, então, na verdade, com licença, então, Esperança e Sonho de Esperança são esses 2 livros, não é? Que eu recém citei. Sim. Deixa eu dar uma olhadinha neles aqui também, Lourdes. A Princesinha Marta, então, essa é a história original, não é? A que foi ilustrada por Fred Varela, como esses 2 livros também. Sim. E aqui onde eu resgato, então, as 5 Marias. E as bonecas de pano. E resgato as bonecas de pano, porque Lúcia tinha 2 bonecas de pano feitas pela avó, pela mãe, porque eles moravam com a avó, porque a mãe tinha falecido. E aí tem toda uma história, não é? Um dia a Lúcia encontra um bebê deitadinho no chão, aí ela
acolhe o bebê nos braços, leva para casa. Aí a vovó diz, bom, se não aparecerem os pais, nós o criamos. E realmente essa criança foi criada e aí o nome dela é Marta, Sim. Não é? E aí é toda uma história que segue. Agora é o seguinte, Lourdes, como é, porque quando nós escrevemos uma literatura mais adulta, tratar com quem lê essa literatura, nós tratamos de igual para igual, nós conversamos como adultos, os assuntos. Sim. Como é trabalhar com o leitor na infância, o leitor criança? Como é essa sensação de poder trabalhar com as crianças? É muito prazerosa. Bom, eu sou professora aposentada, não é? Eu fiz magistério, eu trabalhei com crianças, com as primeiras séries. Depois eu fiz cursei na UCS, pedagogia. Sim. Eu também fiz magistério também e fiz outras especializações de inspeção escolar, administração escolar, supervisão escolar. Mas eu sempre assim me comuniquei muito bem com as crianças, eu adoro crianças, não é? Então, claro, tem que ter um cuidado muito especial na linguagem, não é, que usa, para que realmente chegue até a criança, que ela entenda a mensagem do livro. Entenda a mensagem do livro. Mas quando a gente vai à escola e que é convidada para o encontro escritor-aluno, e a gente bate um papo com eles, e a gente vê assim a maneira como eles comentam o livro que leram, não é? Como eles perguntam, eles são muito inquisidores, e quando eles mostram os trabalhos que fazem, a gente vê que a mensagem chegou. Outro cuidado que eu tenho, que isso é uma coisa minha, muito pessoal, é de tentar passar para as crianças coisas que eu considero coisas importantes. O amor à natureza, o respeito, o amor a tudo, a todos, não é? A pessoa que sinta-se a importância que ela tenha, que ela se ame, que só quem se ama é que pode amar. Exatamente. Não é? Então, esses valores eu procuro colocar nos meus livros. E o retorno é muito grande, é muito bom. Agora... Na verdade, depois eu publiquei outros livros que não eram infantis, mas a partir do momento que eu comecei a ter esse contato com as crianças, eu não abri mais mão de escrever livros infantis. Isso, e era sobre isso mesmo que eu queria conversar contigo agora, Lourdes. Nem só de livro de criança a tua vida literária também segue, né? Não. Nós conversávamos Na verdade, antes. eu tive uma experiência, até depois que eu lancei, este livro está praticamente com edição esgotada. Sim. Então eu resolvi relançá-lo, só que quando eu estive numa escola, não é, eu vou assim ser bem rápida. Essa história é bem interessante mesmo. Eu estive numa escola em Flores da Cunha que trabalhou com este livro. Quando cheguei lá, as crianças construíram cenários, elas se caracterizaram e fizeram teatro. E uma outra turma, já tinha escrito a continuação da história, que eu achei. Eles também criaram os cenários, se vestiram, não é? E apresentaram a história. Como a história é extremamente criativa, eu achei que tinha que ser publicado. E chegou o momento que eu consegui publicá-la, com autorização dos pais. Então a primeira parte da Princesinha Marta está em quadrinhos. Sim. E a segunda parte, então, está em ilustração normal, onde vem a história dos alunos. É a segunda parte, então, os alunos que... Eles que escreveram. Eu tinha autorização dos pais, aqui coloquei o nome de todos os alunos que escreveram a história, com a foto deles. Interessante. E quando eu lancei este livro na Feira do Livro em 2012, inclusive eles vieram para o lançamento, não é?
Essas bonecas, por exemplo, foram construídas na escola pela primeira vez que trabalharam com a princesinha Marta. Sim. Mas, na verdade, eu tive uma experiência assim diferente de eu canalizar mensagens. Eu tenho... Desculpa, eu estou com essa irritação de garganta. Sim. Então, os teus livros também vão por outra vertente, não só dos livros infantis, Sim. mas também os livros na verdade, com mensagens canalizadas. Eu canalizei mensagens que eu resolvi publicar. Este primeiro livro que eu publiquei tem o nome O Coração Velando o Horizonte. Como eu continuei canalizando, eu resolvi publicar este outro livro com o nome Saga do Caminhante do Céu. O diferencial deste livro e desses outros dois, A Luz dos Anjos e Primavera do Coração, é que eles trazem encartado um CD que foi produzido especialmente para acompanhar os livros, tá? Com músicas clássicas, selecionadas especialmente com esse fim. Schubert, Chopin, Liszt. Foram compostas, as músicas foram instrumentadas só para o livro? Sim. A produção foi feita especialmente para o livro. O trabalho foi feito em estúdio por Luciano César, um músico caxiense muito conhecido. Então ele fazia a produção em estúdio, eu combinava com ele, nós escolhíamos junto as músicas e depois iam para São Paulo para serem feitos, não Sim, é? para ser masterizado. Então esses 3 livros têm esse diferencial. Alguns têm ilustração do Fred, todos em aquarelas. Sim. Mas esses CDs estão assim belíssimos, muito bem feitos. Agora, outro livro que vale a pena nós falarmos aqui, Sim. São estes aqui. Tá. Eu consegui, numa parceria com a Padev, não é? Que eles publicassem para mim em braille 4 livros infantis. Esperança, Um Sonho de Esperança, A Princesinha Marta e Sapolândia, que é um dos últimos livros que eu fiz, que também é um sucesso. Sim. Tá? Então todos esses livros são em braille, né? A leitura para quem é deficiente visual também é possibilitada. E que tem aprendido a ler em braille. Inclusive eu autografei estes livros na Feira do Livro de 2012. Então crianças deficientes foram na feira. Então assim, era assim emocionante a gente ver a criança assim, passando os dedinhos, não é? E lendo. Inclusive uma menina que foi acompanhada dos pais, são irmãs gêmeas, uma é deficiente visual e a outra não. Sim. Então, de 5 anos. Então ela passava assim os dedinhos e dizia, tá cheio de bolinhas, tá cheio de bolinhas. Então os pais adquiriram a Princesinha Marta, o original, não é? Sim. E compraram em braille, para eles terem o livro em casa para poderem ler a história. Então isso para mim foi muito prazeroso, isso me deu uma satisfação imensa. Mas uma pena é que esse formato de livro braille não seja comum para livros infantis. Tu não tem tantos livros de sucesso, livros de autores conhecidos, aqui da nossa Caxias do Sul mesmo, que saiam em braille. Mas é uma coisa muito fácil de fazer. É só procurar a Padev, eu procurei a coordenadora do momento e em seguida ela se pôs à disposição. Eu entreguei os textos para ela, os originais, e elas fizeram um trabalho, elas têm lá todo o equipamento necessário, tem a pessoa que faz todo esse trabalho. Em pouco tempo elas fizeram os livros para mim. É muito fácil de conseguir, é só o escritor ter esse. Eu, por exemplo, vendi a preço de custo, não é? Porque eu não tenho, o objetivo não é ganhar dinheiro. Sim. Com toda certeza, eu já doei muito desses livros para crianças deficientes também, visuais. Mas eu acho que isso para mim foi assim uma alegria muito grande, sabe? Eu ter conseguido. Lourdes, olha só, o nosso tempo já está chegando ao final do nosso programa. Sim. Nós temos muitos assuntos para tratar aqui no nosso programa.
Pássaro Pintagol, bilíngue português e italiano. De um lado tem a... Rapa Nui é sobre a Ilha da Páscoa, tá? Eu estive lá, então está ilustrado com fotos, com desenhos. E que dessa Sapolândia, aqui. Sapolândia é um belo trabalho da Karen Basto, fantástico este livro, tá? Pronto, pode falar. Lourdes, eu gostaria de te agradecer, assim, nós tínhamos outros assuntos para tratar aqui, mas nosso tempo está chegando ao final. Sim. Gostaria de te agradecer, te parabenizar por toda essa tua obra aqui que tu veio mostrar para a gente hoje. Saber que trabalhar com criança, o prazer é dobrado, o prazer de escrever e de ver essas crianças lendo. Eu acho que tu concordas comigo que essa sensação não há dinheiro que pague, né? Com certeza. Parabéns pelas tuas obras e muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente hoje. Eu agradeço a oportunidade, para mim isso assim vale ouro, tá? Eu agradeço mesmo. E sempre que tiver uma obra nova, um assunto novo, por favor, as portas da TV Câmara estão abertas para a gente conversar novamente. Muito obrigada. A você aí de casa, muito obrigado pela sua audiência. O Café com Letras dessa semana está chegando ao seu final. As reprises deste programa no decorrer desta semana. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo. Tchau, tchau.